Olá pessoal, tudo bom? A gente vai, nesse vídeo, dar continuidade ao curso de nivelamento de matemática básica e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre frações, tá certo? O que temos para hoje é frações equivalentes, veremos o que são frações equivalentes, tá certo? Como que a gente pode obter, a partir de uma determinada fração, outras frações que sejam equivalentes a ela. A gente vai ver também como verificar se duas frações são ou não são equivalentes, né? Vamos definir frações irredutíveis, tá certo? E, por fim, o processo de simplificação de frações. Tá? Pegar uma fração não simplificada, né, e deixá-la na forma irredutível. Então é isso que a gente tem para esse videozinho de agora. Tá bom? Então vamos lá que vocês vão ver que é super simples isso daí. Tá bom? Vamos lá. Então pronto. Para começar, né, o que são frações equivalentes? Bom, olha para essa figurinha daqui. Nessas três figuras, né, eu tenho, vamos pensar que sejam três pizzas, tá certo? E essas três pizzas, né, elas foram divididas em quantidades diferentes, né, em quantidades diferentes, sempre de tamanhos iguais, né, partes iguais. No caso aqui, essa primeira pizza, ela foi dividida em 8 fatias, tá, idênticas, e dessas 8 fatias, né, foram tomadas 4, né? Pintei 4 de azul aqui, é como se eu tivesse comido essas 4 fatias, das 8, tá? Na segunda pizza, né, ela foi dividida em 4 fatias, né, uma pizza do mesmo tamanho, só que foi dividida em apenas 4 partes iguais, e dessas 4 partes eu resolvi comer 2, né, 2 das 4, ou, né, como no terceiro caso aqui, eu peguei essa pizza e dividi ao meio, né? Então, ó, eu dividi em apenas 2 partes, né, e dessas 2 partes eu tomei uma. Né? Embaixo de cada figurinha dessa aí, nós temos a fração, né, correspondente. Né? Então, aqui eu tenho, quando eu pego 4 partes de um total de 8, né, eu digo que eu tenho a fração 4 oitavos, certo? Quando eu pego 2 partes de um total de 4, o que é que eu tenho? Eu tenho 2 quartos. E se eu pegar uma parte de 2, eu tenho 1 meio, né? 1 sobre 2. Né? Percebam que essas três frações elas correspondem à mesma parte do inteiro. Né? Então, em todas elas eu estou comendo metade da pizza. Né? E a outra metade eu deixei para vocês. Tá? Então, ó, percebam que 4 oitavos, né, compreende a mesma parte do todo, né, que o 2 quartos e que 1 meio. Então, eu digo que essas três frações elas são equivalentes, elas possuem o mesmo valor. Né? Elas correspondem à mesma parte do todo. Tá? Então, tomar 4 partes de 8 é a mesma coisa que tomar 2 partes de 4, que é a mesma coisa que tomar uma parte de 2, que seria a mesma coisa que eu tomar 3 partes de um total de 6, seria a mesma coisa que eu tomar 5 partes de um total de 10, que seria a mesma coisa que eu tomar 21 partes de um total de 42 partes, ou seja, eu estou pegando sempre metade. Então, todas essas frações aqui, tá? Elas são equivalentes e existem uma infinidade de frações equivalentes a elas. Tá? Esse é o conceito de frações equivalentes, frações que representam a mesma parte do todo. Se eu for realizar essa divisão, né, do numerador pelo denominador, em todas elas eu vou ter o mesmo valor numérico, que é o 0,5, que é o meio. Tá? Se eu dividir o 4 pelo 8, eu vou ter o 0,5. Se eu dividir o 2 pelo 4, eu vou ter o 0,5. Né? Equivalentes, são frações equivalentes, elas possuem o mesmo valor. Tá certo? Então é isso que nós temos aí. Bom, então tá claro aí o conceito de frações equivalentes, né? Bom, vamos ver agora como é que a gente pode fazer para obter, né, frações equivalentes a uma determinada fração. Como, por exemplo, eu fiz aqui, ó. Nós partimos ali daquelas frações que eu dei nas figurinhas, né? E eu mostrei aqui algumas outras frações que são equivalentes, né? Então, como é que a gente pode obter uma fração equivalente a outra, né? A partir de uma determinada fração? Bom, vamos lá. Então, deixa eu ocultar essa camadinha aqui. Vamos lá. Como obter frações equivalentes a uma determinada fração? Bom, como é que a gente faz isso daqui? Deixa eu partir de uma fração, né? Eu vou partir de uma fração aqui. Deixa eu pegar aqui o 8. Tá? Vou colocar aqui mais para o cantinho. Deixa aqui. 8 dozeavos. Pronto. Eu tenho essa fração daqui. Tá? E eu quero obter frações equivalentes ao 8 dozeavos. O que é que eu vou fazer? Bom, para obter uma fração equivalente a outra, basta multiplicar, tá? Tanto o numerador quanto o denominador,
por um mesmo número natural diferente de zero. Tá? Então, basta multiplicar por qualquer número natural não nulo, tá? Por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 e por aí vai. E, se possível, dividir também, tá? Se eu puder dividir ambos pelo mesmo número também, tá? Por exemplo, 8 dozeavos. Tomar 8 partes de 12, se eu multiplicar por 2, tá? Então, 8 vezes 2 eu tenho 16. 12 vezes 2 eu tenho 24. Então, tomar 8 partes de 12 é a mesma coisa que tomar 16 partes de um total de 24. Tá? Se eu resolver multiplicar, eu estou falando sempre em relação à minha fração inicial aqui. Tá? Então, se eu resolver multiplicar 8 dozeavos agora por 3, tá certo? Então, vou fazer essa multiplicação por 3. 8 vezes 3 eu tenho 24. Tá? 12 vezes 3 eu tenho 36. Tá? Então, tomar 8 partes de um total de 12 é a mesma coisa que eu tomar 24 partes de um total de 36. Ou seja, se eu pegar o meu inteiro, né, a minha pizza, né, dividir ela em 36 fatias e comer 24, eu teria comido a mesma quantidade de pizza, né, caso eu pegasse essa mesma pizza, dividisse em 12 fatias iguais e pegasse 8. Então, eu tenho frações equivalentes. Se eu resolver multiplicar por 4, quanto é que vai ficar? 8 vezes 4 eu tenho 32. 12 vezes 4 eu tenho 48. Então, 32 sobre 48 é uma fração equivalente, tá, a 8 sobre 12. Eu tenho isso daí. E isso eu posso fazer com qualquer número natural. Vão existir infinidades, né? Eu tenho infinidade aí de frações equivalentes. Tá? Da mesma forma como eu falei que eu posso multiplicar, eu posso dividir, se possível, tá? Numerador e denominador por um mesmo número natural não nulo. Tá? Por exemplo, o 8 e o 12 eu posso dividir por 2. Né? Quando eu divido 8 por 2, eu tenho 4. Quando eu divido 12 por 2, eu tenho 6. Né? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que 8 dozeavos, tá, é uma fração equivalente a 4 sextos. Né? Se eu dividir a minha pizza em 6 fatias e comer 4, é a mesma coisa que ter dividido ela em 12 fatias e comido 8. Tá? Da mesma forma aqui, ó, eu poderia dividir o 8 e o 12 por 4. Né? O 8 por 4 me dá 2. O 12 por 4 me dá 3. Eu tenho aqui uma fração 2/3. Tá? E essa 2/3 ela tem ela é uma fração interessante que a gente vai falar sobre ela já já, tá? Que é o que a gente chama de fração irredutível. Tá? Daqui eu não tenho mais como dividir nem o 2 nem o 3 por mais ninguém, né? Diferente de 1 no caso. Tá bom? Mas enfim, para que a gente possa obter uma fração equivalente a uma determinada fração, basta que você pegue essa sua fração, você vai multiplicar o numerador, ou seja, aquele camarada que está lá em cima, e o denominador, aquele camarada que está lá embaixo, multiplica os dois ou divide os dois por um mesmo número natural, tá bom? Então esse é o processo, né? É super simples, né, gente? Bom, tranquilo aí, né? Vamos para o próximo passo, então. Deixa eu ocultar a camada, né? Como que a gente faz para saber se duas frações são ou não são equivalentes? Agora vamos imaginar que eu chego aqui para vocês e falo o seguinte. Ó, eu te dou a fração 4 sextos. Tá? Eu quero saber se 4 sextos é a mesma coisa que 30 sobre 45. Como saber se 4 sobre 6, tá? 4 sobre 6 representa, né, a mesma parte do todo, 4 sextos representa a mesma parte que o 30 sobre 45. Obviamente, se eu fizer a divisão, né, do 4 pelo 6 e do 30 pelo 45, eu vou poder verificar se o resultado, né, dessa continha for o mesmo, beleza, elas são equivalentes. São equivalentes. Mas existe uma forma mais simples de a gente saber isso, né? Como é que a gente pode fazer? Bom, para saber, né, eu quero saber se realmente elas são iguais, né? Então, para saber se elas são iguais, o que é que a gente faz? A gente faz aquela multiplicaçãozinha cruzada, tá? Multiplica o numerador de uma pelo denominador da outra, tá? E se esse produto, esses produtos forem iguais, então elas são equivalentes. Então, eu vou pegar o 4 vezes 45 e vou ver se vai dar igual. Tá? Eu quero saber se isso vai dar igual
a 6 vezes 30. Quando eu multiplico 4 por 45, eu tenho 180. 180 é igual ou diferente de 6 vezes 30? 6 vezes 30 também dá 180. Beleza. Então, o que é que significa? Significa que essas frações são equivalentes. Tá? 4 sextos é a mesma coisa que 30, 45 avos. Tá? Mais para frente a gente vai falar de simplificação, né? Mas veremos que essas duas frações elas são equivalentes a 2 terços. Tá? Então esse é o processo. Ok? Deixa eu pegar mais um exemplo aqui. 6 décimos. Tá? Eu quero saber se 6 décimos é equivalente a... Pronto, quero saber se 6 décimos são equivalentes a 30, 40 avos. Como é que eu vou saber? Vou fazer a multiplicação cruzada, vou multiplicar o 6 pelo 40 e vou ver, né, verificar se isso realmente é igual a 10 vezes 30. Né? Quando você multiplica 6 por 40, eu tenho 240. Quando eu multiplico 10 por 30, eu tenho 300. 240 é igual a 300? Não, são diferentes. Portanto, não são equivalentes. Tá? Então, aqui, deixa eu até mudar a cor. Tá? Aqui não são equivalentes. Ok? Enquanto aqui são equivalentes. 4 sextos e 30, 45 avos são equivalentes. 6 décimos é uma fração que não é equivalente a 30, 40 avos. Ok? Vamos lá, próximo passo então, né? Bom, deixa eu limpar aqui. Vimos então como verificar se duas frações são equivalentes, né? E agora a gente vai voltar para aquela questãozinha que eu falei lá de fração irredutível, tá? O que é uma fração irredutível? Eu digo que uma fração ela é irredutível quando o seu numerador, tá, e o seu denominador eles não têm mais divisores comuns além do 1, ou seja, eles são primos entre si, né? O MDC é 1, eles não podem ser divididos por mais ninguém além do 1, simultaneamente, obviamente, tá? Por exemplo, eu tinha citado 2 terços, né? O 2 e o 3, eles não têm fatores primos comuns, eu não posso dividir o 2 e o 3 por mais ninguém, né, que não seja o 1, ok? Esse é um exemplo de uma fração irredutível. 6, 25 avos. Tá? Esses dois números eles são primos entre si. Eles não têm divisores comuns além do 1. Tá? Então, o 6 ele só é divisível por 2 e por 3. E o 25 ele só é divisível por 5 por 25. Né? Estou falando dos fatores primos. No caso, apenas o 5. Né? O 25 ele tem apenas 5 como fator primo, o 6 tem 2 e 3 como fatores primos. Né? Os divisores do 6 são 1, 2, 3 e 6, né? O do 25 são 1, 5, né? E o 25. Bom, mas enfim, eu não posso dividir o 6 e o 25 simultaneamente por mais ninguém. Né? Então eu não consigo obter frações equivalentes a essa dividindo, apenas multiplicando por números naturais. Tá certo? Então isso aqui ela também é uma fração que está na forma irredutível. Tá? Por exemplo, 3 quintos, 9 décimos, tá certo? Então, infinidade, né? 3 quartos, 5 oitavos e por aí vai. São alguns exemplos de frações irredutíveis, tá? A gente vai falar de um processo chamado simplificação de frações, que é justamente você pegar uma fração que não está nessa forma, tá? E deixá-la, né, de forma irredutível. Ok? É esse processo que a gente vai fazer agora. Então, a fração, a gente diz que ela é irredutível justamente quando ela não pode mais ser simplificada. Tá? Então, vamos lá, né? Como é que a gente pode fazer isso daí? Né? Como é que a gente simplifica frações? Bom, deixa eu pegar um exemplo aqui. Por exemplo, 24, 40 avos. Tá? Essa fração ela não está na forma irredutível, porque 24 e 40, por exemplo, são pares, eu posso dividir ambos por 2. Né?
Então, já não está mais na forma irredutível, porque numerador e denominador têm divisores comuns. E aí, como é que a gente faz para simplificar? A gente vai dividindo por quem a gente for enxergando, né? Quem a gente visualizar que dá para dividir, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver que pode ser feita uma única divisão, caso a gente consiga enxergar quem é esse camarada por quem a gente tem que dividir as duas frações. Mas a princípio a gente vai pensando nos números primos, né? Como se fosse uma decomposição, como se fosse uma fatoração, tá? Que vocês viram em um dos vídeos anteriores, né? do curso de nivelamento. Então, tem o 24 e tem o 40. 24 e 40 são pares, eu posso dividir por 2. Não posso? Então, quando eu dividir por 2, como é que vai ficar? 24 dividido por 2 dá 12. 40 dividido por 2 dá 20. Né? O 12 e o 20 eles ainda podem ser divididos por 2. Quando eu divido 12 por 2, eu tenho 6. Quando eu divido 20 por 2, eu tenho 10. Tá certo? E 6 e 10 ainda podem ser divididos por 2. Tá? 6 dividido por 2 eu tenho 3 aqui. 10 dividido por 2 eu tenho 5. 3 e 5 são números primos, né? Mas não precisa que ambos sejam primos. Mas entre si eles são primos, né? Não tem mais divisores comuns. Então aqui eu tenho que 3 quintos é a forma irredutível da fração 24 40 avos. Também é a forma irredutível da fração 12 20 avos. Que também é a forma irredutível de 6 décimos, né? Então aqui não dá mais para simplificar. Tá? O 3 e o 5 eles não têm mais divisores comuns. Então, essa é a fração simplificada, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, não, ela é a fração simplificada, tá? E a gente pode obter, né, todas as outras frações equivalentes a essas, né, justamente partindo do 3 quintos e multiplicando pelos naturais. Né? Se eu multiplico por 2, eu tenho 6 décimos. Se eu multiplico por 3, eu tenho 9 quinzeavos, é uma outra fração equivalente, e por aí vai. Mas essa aqui, tá, é que é a simplificada, tá bom? Percebam que a gente fez o seguinte, ó. Nesse caso nós só fizemos divisões por 2, né? Aqui, ó, dividimos, né, numerador e denominador por 2, não foi? Então, do 24 viemos para o 12, do 40 viemos para o 20. Dividimos numerador e denominador por 2 novamente. Então, chegamos em 6 décimos. E dividimos o 6 e o 10 novamente por 2 para chegar aos 3 quintos. Ou seja, eu fiz 3 divisões por 2, tá certo? Dividir por 2 3 vezes é a mesma coisa que dividir de uma única vez por 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, é a mesma coisa, tá, que você fazer uma divisão por 8. Uma divisão por 8. Ó, se eu dividir 24 por 8, eu venho direto para o 3. Ok? Se eu dividir o 40 por 8, eu venho direto por 5. É aquele cara que eu falei, né? Como a gente descobria aquele camarada para fazer uma divisão só. Esse camarada aqui, né, esse 8, ele é o maior divisor comum entre o 24 e o 40. Ele é o MDC, tá? Então, se eu consigo identificar logo de cara quem é o MDC, né, entre o numerador e o denominador, a minha simplificação ela é mais curta, né? Ela é mais breve, mas isso não deve ser uma preocupação da gente não, tá? Então, a gente vai dividindo por quem a gente vai percebendo que dá para dividir, ok? Vamos para mais um exemplo. Deixa eu pegar uma outra aqui. Deixa eu pensar, né? Fazer umas continhas aqui para não ficar uma coisa também tão de cara. Pronto. Eu tenho aqui o 280, tá aí o 420. E eu quero fazer essa simplificação. Ok? Espero que quando eu estava pensando aqui, né, baixinho, espero não ter falado, né, os números que eu multipliquei aqui. Às vezes estava aqui, né, cochichando, pode ter saído. Bom, então tem aqui 280 e 420, tá certo? O que eu vou fazer aqui? Já posso, se quiser, de cara, né, cortar zeros, tá certo? Dividir por 10, né? Eu percebi que eu posso dividir por 10. Beleza, que legal, né? Então, ó, ambos terminam em zero, ótimo. Então, isso é a mesma coisa que o 28 dividido por
42. Tá? Aí você pensa em outros números. 28 e 42, eu posso dividir por 2? Posso. Eu posso por 7 também. Você escolhe. A ordem não importa. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu vou dividir por 2. Vamos lá. Então, eu tenho 14. 42 por 2 dá 21. E aí eu percebi que eu posso dividir 14 e 21 por 7. Né? 14 por 7 dá 2. 21 por 7 dá 3. Então, a forma simplificada, a forma irredutível dessas frações aqui é o 2/3. Tá certo? Como eu falei, vocês não precisavam se preocupar com a ordem. Dividir por quem primeiro? Isso não vem ao caso, tá? Vou mostrar aqui. Por exemplo, vamos recomeçar. 280 sobre 420. Eu não percebi que dá por 10. Esqueci daquele 00 ali, quis dividir por 2. Aí eu fiquei com 140. Né? E aqui dividir por 2 ficou 210. Tá? Eu não percebi que dá por 10 ainda. Eu percebi que dá por 7. Beleza, tudo bem. 140 por 7 dá 20. Né? 210 por 7 dá 30. E aí eu tenho 20 sobre 30. Eu ainda não estou enxergando que dá para dividir por 10. Eu quero dividir por 5. Eu tenho 4 quintos. Perdão. Dividir por 5, aqui eu tenho 4 sextos. Né? Dividir 20 por 5 dá 4, 30 por 5 dá 6. E 4 sextos eu percebi que são pares, né? Quero dividir por 2 agora. Então, cheguei ao mesmo, né? 2/3. Tá? Então, não tem diferença aqui. Tá? Vamos olhar, né? Vamos analisar novamente quais foram as divisões que nós fizemos aqui. Aqui eu dividi por 10. Numerador e denominador. Beleza. Aí o 28 para chegar ao 14, que foi que eu fiz, eu dividi por 2. Dividi por 10, depois dividi por 2. E depois, né, do 14 para chegar em 2 aqui, eu fiz a divisão por 7. Né? Então, primeiro eu dividi numerador e denominador. Né? Por 10, depois por 2, depois por 7. Isso é a mesma coisa que fazer uma única divisão por 10 vezes 2 vezes 7. Ou seja, isso é equivalente a uma única divisão por 140, que é o maior divisor comum entre 280 e o 420. Tá? 280 dividido por 140 dá 2. 420 dividido por 140 dá 3. Ok? Aqui embaixo eu vou chegar nesse 140 do mesmo jeito, porque, vamos lá, as divisões que eu fiz. Eu fiz primeiro por 2, né? Aí vim parar aqui no 140, 210. Depois eu fiz por 7, né? Depois eu fiz por 7. Celular não vai ficar tocando agora, né? No meio do vídeo não pode. E a spam ainda mais, propaganda, tá vendo? Bom, então o que é que eu tenho aqui? Dividi por 7. Depois do 20 para chegar em 4, o que foi que eu fiz? Eu fiz por 5, né? Por 5. E depois eu fiz uma outra divisão aqui por 2. Tá? Isso é a mesma coisa que fazer uma divisão por 2 vezes 7, que dá 14. 14 vezes 5, né? 14 vezes 5, que dá 70. 70 vezes 2, que dá 140, ou seja, equivalente a uma única divisão por 140, que é o MDC. Né? É o MDC entre 280 e o 420. Ok? Então é isso daí, tá, gente? A gente encerra agora esse videozinho, tá? E em breve a gente volta com mais um, tá? Envolvendo agora operações com frações, tá bom? Grande abraço aí para vocês e até o próximo. Tchau, tchau.